Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu fiquei estudando, né, sobre os nomes que eu poderia colocar. Antes de saber o sexo, eu brincava que se fosse menina eu ia colocar Débora. Eu adoro meu nome, mas principalmente porque o significado era um significado muito forte. Eu era muito apegada nessa coisa do significado do nome. E aí quando eu fui estudar os nomes masculinos, né, e aí fui apresentada para Davi, que era um nome que eu achava bonito, fui ler sobre a história de quem foi Davi, né, o rei Davi. Enfim, fiquei alucinada, fiquei apaixonada com a história que está registrada aí na sabedoria milenar, né? E me encantei pela história de Davi. Foi aí que eu escolhi o nome dele, porque Davi foi um cara de excelência em tudo que ele fez, né? Ele não foi só rei, ele é um exemplo para todos, se você pegar aí para ler sobre a história dele, né? Tem até um museu em Florença que fala aí sobre a história do rei Davi, que é muito bacana, que eu sou doida para conhecer, ainda não conheço. Mas voltando aqui pro que interessa, fiquei baseado nisso, né, quando eu comecei a estudar sobre Davi e fazendo um paralelo aí com várias reuniões que eu tive nas últimas semanas, a gente estava falando um pouco sobre o que é o atual currículo, né? Quando a gente fala essa palavra currículo, a gente pensa principalmente em funcionários, né? Quando a gente é empresário, que é o meu caso, a gente fala, isso nem é importante para mim, essa palavra currículo. Por quê? Porque a gente associa muito a palavra currículo a uma formação acadêmica, né? Sobre quantos cursos você fez, onde você se formou, quantas empresas você passou, qual é, né, assim, seu grau de evolução em cada empresa, enfim. E na verdade, hoje em dia, isso praticamente não é nada. Mas para nós, empresários, principalmente, a palavra que fica chave é qual foi o currículo que você construiu. Mas o currículo que a gente fala aqui é sobre o que falam de você. Né? O que as pessoas falam de você? O que nesses X anos de experiência que você teve, o que as pessoas falam de você? Seja você um empresário, né, como eu, ou seja você um aspirante aí a empreender, ou seja um funcionário, enfim. Hoje em dia, as habilidades são muito diferentes do que eram antigamente. Não, na verdade, do que eram antigamente, não. Mas hoje, a importância, o peso é diferente, né? Então, a gente às vezes fica muito preso a uma coisa e outra, mas as habilidades destacadas de cada um é que importam para construir o seu bom currículo, né? Sobre o que falam de você. Vai abrir um negócio, você quer fechar um grande negócio, você quer aumentar suas vendas, você quer faturar mais, você quer, ampliar os seus clientes, ou você quer sair de onde você tá, subir nova posição, você quer ser promovido, você acha que você tem capacidade para isso. Mas o que falam de você? Essa reflexão eu fiz, né, a gente já tava falando sobre isso há um tempo, mas na semana passada, quando eu postei aí um pouco sobre mim, tinha um tempo que eu não falava aí sobre o lado profissional, e o retorno que eu tive de forma muito natural e muito espontânea foi muito legal, né? O que as pessoas falaram, os desejos de sucesso, e algumas pessoas que puxaram papo e, falaram, eu trabalhei com você lado a lado, que eu, né, como eu aprendi, e é isso e aquilo, e algumas características que são tão importantes. E aí eu falo, cara, como é bom, né, você encerrar um ciclo e começar um novo ciclo sempre com as portas abertas. Como é importante isso, né? Como é importante o que as pessoas falam sobre você. Mas mais do que isso, né, das portas abertas, quando a gente fala, o que você tem de diferencial que independe do momento que você atravessou, se você está num momento de ascensão profissional ou não, mas o que as pessoas lembram sobre você? Que registro você deixou? Qual foi o currículo que você construiu por onde você passou? E aí, dentro dessa análise, né, eu destaquei algumas habilidades extremamente importantes. Falei especificamente de 10 habilidades importantes hoje no mundo dos negócios, no mundo atual. São 10 habilidades importantes para você construir um currículo próprio de excelência, sobre quem é você. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana aqui. Mas antes eu queria saber de você, quais são as suas habilidades destacadas? O que você acredita que é essencial para construir um currículo de excelência? Me conta aqui.